Com saudade, sempre quando ela vem, eu sei que vocês adoram, que ela explica tudo muito bem. Querida nutricionista Paulinha Castilho, bem-vinda. Obrigada, Boa Carol. tarde. Boa tarde. E diretor, você viu? Ela andou passeando em outros programas. Ah, mas a gente tem o favorito. Que eu espero que seja você bonita. Com certeza. E a preferida apresentadora. Então aí a gente conta. Você sabe que é muito legal? Que eu acho que a primeira vez que você foi na TV foi aqui. Primeira Foi. vez que você estava no ar, assim. Foi. Ao vivo, foi aqui. Na verdade, eu peguei esse gosto pela televisão aqui, né? Que legal, Paulinha. Mas, Carol, mas assim, que os outros não me escutem, mas você deixa a gente muito à vontade. Ah, que linda, verdade, obrigada. não é puxando o saco, não. Eu faço com muito carinho e eu gosto de ouvir muito o que vocês vão explicar, o que vocês vão dizer. A Renatinha tá dizendo assim, é verdade. Beijo pra vocês. Renatinha, aí te perguntam também, a Carol é daquele jeito mesmo? Você fala, é melhor ainda. Jura? Ai, obrigada. É Fico muito verdade. obrigada pelo carinho de verdade. Eu faço com muito carinho e eu sei o quanto vocês têm para oferecer para um público inteligente, um público que quer informação e muitas vezes não sabe onde buscar, porque infelizmente a gente está num país que as coisas não são tão simples assim, apesar de pagar grandes impostos. Então eu acho que a gente está fazendo um serviço. E hoje, com essa oportunidade, você já ouviu falar do picolinato de cromo? Gente, é impressionante como... Pra quem a gente perguntou ali, maquiagem, sei que lá... Não, o que é isso? As não, pessoas o que não é conhecem. isso? E é muito legal o que tá por trás desse picolinato de cromo, né, Paulinha? Se soubessem o quanto ele é importante e os benefícios que ele traz, não seria tão barato. Gente, não é para aumentar o preço. Não é pra aumentar... Mas ele tem um fácil acesso. Aqui a gente vai apresentar algumas maneiras, mas existem os derivados dele de fácil acesso para você comprar e ter o benefício dele mesmo assim. Olha, então a gente vai entender o porquê de tudo isso. Pra gente começar, a gente tem várias perguntinhas que vão entrar aqui no Plasma, que são perguntinhas assim, mas é verdade que ele faz isso? Mas são várias, e todas ligadas à saúde e emagrecimento, né? Sim. Agora, a minha primeira pergunta é, vamos entender então o que é o cromo, o que é picolinato de cromo, pro pessoal de casa aí ter um ponto de partida. Tá. O cromo, ele é um mineral. Sim. E aí no cromo eu tenho os derivados dele, aonde você tem várias maneiras dele ser absorvido. O picolinato é a melhor maneira de absorver o cromo, por isso que ele é vendido em picolinato de cromo pela indústria. Certo, é um cromo concentrado. Isso, e ele absorve, o nosso organismo reconhece e absorve ele muito bem, então ele vai absorver 100%, não deixa, o organismo ele acaba não eliminando o excesso, ele realmente utiliza pela forma que ele é vendido, que é pelo picolinato. Entendi, mas pra gente encontrar o cromo, como ele é um mineral, ele está na natureza, então ele está nos alimentos. Sim, isso sim. sim. Só que a absorção desse cromo dos alimentos é muito menor do que na forma de cápsulas de suplemento. Exatamente. É isso. É isso. Então esse é o primeiro passo. Vamos começar então com a primeira pergunta que tá aqui? E aí você vai contar tudo dele pra gente, que vai ser o máximo. Olha lá. É verdade, então, que o picolinato de cromo queima gordura e acelera a perda de peso? Já é a nossa primeira pergunta. Diga, Paulinha. É verdade. É verdade. Como assim uma coisa tão bacana e a gente falando tão pouco disso? É verdade. O que acontece? O picolinato, o cromo em si, o picolinato, como ele é melhor absorvido, ele regulariza o metabolismo do carboidrato. Então, aonde eu tenho carboidrato? O que é o carboidrato, na verdade? São várias glicoses que junta, de uma forma mais leiga, explicando a composição do carboidrato. Tá. O cromo, ele obriga esse carboidrato a entrar na célula e ser utilizado como forma de energia. Por quê? Se eu tenho carboidrato, glicose, né, vinda desse carboidrato no meu organismo, eu estimulo a produção de insulina e se eu não gasto essa insulina, ela não vai excretar e eliminar. Não, ela vai virar gordura. Ela vira gordura. Então, o que acontece? Quando eu consumo cromo, picolinato de cromo, eu regulo esse excesso, eu faço com que esse excesso de carboidrato que você consumiu, obrigatoriamente entre na sua célula para que ele se torne energia e não gordura. Ele dá um empurrãozinho. Que você não gaste tudo isso. Veio um excesso, deu um pico ali de insulina. E aí esse picolinato ajuda, então, a botar tudo pra dentro da célula. Uma hora ou outra você vai gastar em forma de energia. Ele não deixa acumular como gordura. Não, porque dentro da nossa célula, a gente tem a mitocôndria que faz a respiração celular. O que o picolinato de cromo faz? Ele pega esse carboidrato, dá direto pra mitocôndria e você acaba até utilizando ele pra respiração, pra andar, não necessariamente na atividade física. Entendi. Porém, se você faz, você triplica o efeito dele e aí você tem uma queima muito maior de gordura. Que maravilha!
maravilha, é por isso que daqui a pouquinho, depois desse nosso bate-papo com a Paulinha Castilho, a gente tem uma aula já de MMA. Gente, mas é uma aula assim, que você que não é atleta vai adorar, a Paulinha vai ficar junto o tempo todo, eles já estão ali, ó. São meus professores. São seus professores, ela que trouxe a galera, são profissionais, vocês vão adorar o treino, pra gente complementar tudo isso. E claro, serve sempre como um incentivo pra todo mundo fazer atividade física. Daqui a pouquinho. Vamos pra próxima pergunta, que a gente já entendeu que o negócio é bacana. É verdade, então, que a substância ameniza a vontade de comer carboidratos em geral? Então, por exemplo, ai, que vontade daquele prato de macarrão, ou né, aquele brigadeiro doce. É verdade? É verdade. São várias boas notícias aqui, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de glicose para desenvolver, para funcionar, enfim. Se não tem glicose no nosso cérebro, ele acaba paralisando e você não consegue desenvolver nem mesmo raciocínios. Tá. Quando você tem a presença de muito açúcar e muita insulina, o cérebro adora. Sim. Né? Aliás, mexe com vários fatores hormonais, enfim. E aí se torna uma substância viciosa, porque você quer o tempo todo comer açúcar, porque o cérebro está gostando daquilo, porque é o alimento dele. Entendi. Né? O cérebro ele precisa de 80% praticamente de açúcar para funcionar. Então normalmente são de 20 a 24 gramas de glicose para o cérebro funcionar. Por isso se diz então que esse vício no açúcar e no doce se assemelha a um vício de cocaína, de drogas. Sim. Porque ele é estimulante. O corpo pede aquilo, né? Quero mais, essa é a ideia. E aí o que acontece? Quando você consome o picolinato de cromo, durante a circulação, enfim, ele está presente. Então, como ele não está uma substância em excesso, ele não fica viciando o teu cérebro a querer cada vez mais. E aí, com isso, você fica com uma situação mais tranquila com relação àquele vício de carboidrato e você começa a querer menos doce. Vamos supor, hoje eu tô em casa tranquila, eu preciso sair para comer um chocolate. Tem gente que sai para comprar. Sim, seja a hora que for. Você já não vai mais fazer isso. Hoje eu tô aqui, passei na padaria ali, eu quero comprar um doce. Não dá, porque ele controla essa substância prazerosa que é do doce, então você não precisa mais dele. Que maravilha. A gente já tem perguntinha do público e só para vocês entenderem, então a cápsula que a gente está dizendo, daqui a pouquinho vão ter imagens, tá aqui. Aqui a gente tem o picolinato de cromo. Paulinha vai contar, claro, como consumir, quantidade, gente, tudo isso é muito sério. E tem uma cervejinha aqui. Você já vai dizer por que essa cervejinha tá aqui, mas perguntinha do público primeiro. Vamos lá, olha quem escreveu pra gente. Na tela. Renatinha. Renata. É isso? Renata I-A-L, né? Deve ser outra pessoa. Beijo pra você. Gostaria de saber qual o melhor horário. Aí, ó. Renatinha já foi direto ao ponto. O lance é: que momento a gente vai consumir, então, o picolinato de cromo? Claro, aproveitando até a sua orientação, como ele deve ser consumido, porque a gente sabe que os excessos também atrapalham, né? O picolinato de cromo, ele é um termogênico de uma substância natural. Então, um alimento muito conhecido é a levedura de cerveja, que também tem picolinato de cromo. Por isso que a cervejinha tá aí. Pois é. De todo ruim, então, né? Vamos pensar por esse lado. Na verdade, é mais uma curiosidade. Quando a gente antigamente não se sabia que o picolinato de cromo fazia o crescimento, emagrecimento e até mesmo estimulação de GH, porque o cromo faz isso. Ele estimula também a produção de GH. Que é o hormônio do crescimento. Exatamente. Então, quem começou a desenvolver até pesquisas foi o Arnold Schwarzenegger. E ele tomava sempre depois do treino um pouquinho, tá, gente? Não era. Hoje você tem o suplemento que você não precisa consumir a cerveja, mas antigamente ele relata, porque ele sabia que tinha uma substância, que era o cromo, não se sabia como direito naquela época ele era absorvido, mas que ele melhorava a parte física dele. Mas ele treinava para isso. Que maravilha! Então, consumir após o treino pode ser bacana, mas antes também. O cromo, o que acontece? Antes do treino, você tem uma queima metabólica, você acelera o seu metabolismo, então você transpira mais. Uma das eliminações do cromo no organismo é no suor. Então, quando você consome, ele precisa também ser eliminado. Além de ser absorvido, ele vai ser eliminado uma parte.
Então, para ele ser eliminado, ele vai começar a estimular seu metabolismo para você suar mais e aumentar a temperatura corporal. Entendi. E aí você soa mais e queima mais gordura. Então antes é? Antes é muito legal. Para quem treina de manhã, o nosso pico de produção do GH é à noite. Então, quem treina de manhã não vai ter tanto esse pico de produção. Quem treina à noite já tem uma produção de GH maior. Tá. Então, você pode tomar de manhã, antes do treino, na verdade, uns 15 minutinhos, não precisa mais do que isso. Tá bom. Uma cápsula? Eu normalmente recomendo, se for a levedura, que é a forma mais barata que a gente encontra, aí seriam 4 comprimidos. Tá. Se for a cápsula, é a recomendação do fabricante. Ah, entendi. Tem que ler. Isso, ler o rótulo certinho, porque cada substância tem uma dosagem diferente. Perfeito. E aí, é um limite, então, por dia, né? Tem, ou tem só limite. Quando... Essa é a minha dúvida. É só quando treina ou quem não treina e quer usar o picolinato, se é legal? Não, é muito legal. Quem não treina e quer usar, ele melhora a concentração, porque você estimula melhor até a absorção do carboidrato no cérebro, então ele melhora o teu raciocínio. Como ele faz essa eliminação do suor, através da eliminação no suor, ele limpa os poros da pele. Então, para quem é preocupado com estética, tem muita acne, ele é um ótimo rejuvenescedor também. Olha isso! Ele é maravilhoso. A Isa e a Juju estão assim, nossa, já me dá o potinho que eu já vou começar agora. Lembrando que, claro, existem várias marcas no mercado. Sim. Tem que conversar com um profissional, né? A gente está aqui passando isso como uma informação para que você conheça, mas converse com um profissional também que você confia, para adequar, né, aí ao seu dia a dia. E tem mais informações sobre ele. Quer ver só? Vamos colocar mais uma na tela. Diretor, olha lá, nossa próxima perguntinha. Será que é verdade isso? Vamos ver. Tchan! Aí. É verdade que ele ajuda a manter os níveis normais de açúcar no sangue. Então, além de tudo isso, tirar a vontade de tirar do doce, não sei o que lá, da energia, que emagrece, acelera o metabolismo, blá, blá. Vou comer um brigadeiro, quero muito, preciso. Sabe aquela ideia? Preciso agora de um brigadeiro. Tá. Se tomar antes o picolinato, ele ajuda a não dar o pico? Aí a gente entra nos segredinhos da nutrição. Segredinhos. Que a gente fala só para o paciente, mas eu vou falar aqui também. Conta aqui, Paulinha. Ajuda, é uma estratégia de eliminar o excesso para ele não ser absorvido. Então, realmente, você utilizar o que precisa e eliminar aquilo que não precisa. Por quê? Para diabético é essencial o picolinato de cromo. Tá. E às vezes o diabético não consegue toda hora ficar tomando cromo. Então, um dos derivados onde a gente tem na alimentação são nos cereais integrais, principalmente no farelo de aveia. Farelo. Tá. Farelo de aveia tem uma composição muito rica de cromo. E você consegue melhorar a questão de ansiedade, quem tem problema de pico de glicose também. Às vezes você não tem o diabetes, mas tem muita gente que fala, nossa, eu tô com hipoglicemia. Porque às vezes você não tem os receptores certos para absorver aquele carboidrato. Então, o cromo faz toda essa função. Então, antes de um belo prato de massa ou mesmo de um brigadeiro, pode tomar. Tipo uma cápsula de picolinato. Assim, nada faz milagre, né? Senão o preço dele vai aumentar demais, vocês vão me matar. Vai ser, né? Mas assim, toma uma cápsula. Mas você consegue amenizar, sim. Principalmente para quem é preocupado com a estética, tá sempre treinando, enfim. Se priva de muitas coisas, né? Às vezes você olha para aquele corpo e fala, nossa, como você conseguiu ficar assim? Ela se priva, né? Ele se priva, mas também tem a oportunidade. Quando vai consumir, coloca ali. Faz o segredinho da nutrição. Agora deixa eu fazer um parênteses que eu me lembrei e me diga se é isso mesmo, tá? Nos Estados Unidos, quando a gente vai naquelas lojas de suplementos ou de, né, enfim, lá, tem outras coisas, muitas outras coisas que até já estão liberadas e aqui não estão, a melatonina é uma delas, não vamos entrar nessa... É sonho. Nessa fase, neste momento, a gente já falou até uma vez sobre isso, mas entrando mais ou menos, o picolinato de cromo, ele faz parte, então, de alguns produtos que tem naquelas sessões que eles falam de emagrecimento e tudo mais, ele pode ser aí uma peça-chave nesses comprimidos, porque eles têm vários que você fala, acelera o metabolismo, mas se tudo é aprovado e vendido, é porque eles não são perigosos. Na verdade, o picolinato, a gente tem a dosagem, normalmente a gente fala, tome 250 miligramas de vitamina C. O picolinato, ele é vendido como micrograma, então ele é menor do que a miligrama que normalmente a gente encontra. Então, o pouquinho dele já faz efeito. A gente trabalha numa dose de 50 a 300 microgramas.
Existem pessoas que têm uma composição corporal diferente, então para cada pessoa é uma dose. Mas o excesso, como o excesso de cromo, o excesso de magnésio, zinco, qualquer mineral, ele se torna tóxico. Por quê? Todo o nosso filtro acontece no fígado e no rim. Tá. Então, se você consome qualquer alimento em excesso, substância concentrada, você pode danificar esses órgãos, mas tem que ser uma dosagem muito grande. Então, dentro, claro, do que você está dando como orientação, é uma orientação segura. Sim. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo pra Aline, obrigada. Mulheres grávidas podem usar? Qual a quantidade adequada? Beijo aqui. Mulheres grávidas podem usar? Tem alguma quantidade? Quem tá amamentando? E aí? Pode usar sim, tanto grávida quanto lactantes. A única coisa é que tudo que vai para você vai para o bebê. Então a dose é sempre prescrita pelo médico ou nutricionista. Nem pensar em ir na farmácia comprar e começar a tomar. Não, nem pensar, porque você não tem que pensar só em você. Ah, eu vou querer parar de comer doce porque eu sei que nessa fase a gente vira um dragãozinho, né? Dá uma estimulada, né? Então o que acontece? Você tem uma substância que consegue fazer esse controle para que você não coma muito. Porque, na verdade, assim, a gente fala em doce, Carol, mas é qualquer tipo de carboidrato. Eu também tô falando de um pão de queijo recheado, de um croissant, enfim. Daquela massa, que exato, delícia, né? Exato. Qualquer tipo de carboidrato, mas as grávidas podem consumir, porém, não se automediquem. De jeito nenhum. Consultem o médico e perguntem a respeito da quantidade. Vamos fechar essa pauta linda agora citando alguns alimentos que a gente encontra o cromo, porque, como a gente disse, é um mineral, tá na natureza, tá na alimentação. Tem fotos aí, Má? Acho que a Juju separou, né? Tem umas imagens que mostram, como você explicou, Paulinha, a concentração não é a mesma do que tomar aqui as cápsulas. E, ó, não vai inventar de ficar tomando cerveja. É só uma curiosidade. A cerveja foi só uma curiosidade. Ah, tem picolina, vou ficar tomando cerveja. Também não é isso. Tem a cevada que é calórica, tem que controlar. Outras coisas. Tá pronta a primeira? Olha lá. Na uva tem... A uva a gente encontra bastante. Aliás, a uva tem também bastante flavonoides que previnem contra doenças cardíacas. Aliando vai ficar bem bacana. Próxima imagem. No vinho. O vinho que maravilha, não precisa nem falar, né? Vinho, uva. Que delícia. No vinho também tem cromo. Alho. O alho tem bastante e também o alho tem um poder anti-inflamatório. Então ele alia os dois tratamentos também. Próxima. Na carne. Todos os tipos de carne, principalmente carnes vermelhas e peixes. Tem muito cromo. Tem bastante cromo. Próxima, brócolis. Ele tem tudo também, né? Impressionante como o brócolis tem tudo. O brócolis tem tudo. E só uma curiosidade do brócolis, Carol, ele é um alimento comprovado que ele é quimiopreventivo. Então ele é ótimo para prevenção e tratamento do câncer. Que maravilha. Vamos consumir, principalmente para as mulheres, para o câncer de mama, né? Exato. Vamos lá? Outubro rosa. Banana. A banana com farelo de aveia. E sensacional. Tem, ela junta, os dois juntos, eles são uma sibutramina natural. Que legal. É bananas, como dizem os Minions. Olha lá, próxima. Maçã também. Maçã tem bastante. A maçã também é um alimento muito completo. E baixas calorias, tem muita fibra também na casca, né, da maçã? Bastante. Pra fechar, Paulinha, os cereais integrais também. Todos os cereais, mas lembrando que o farelo de aveia é imbatível. Ele é o melhor. Ter o farelo de aveia em casa, então, é uma ótima. Ótimo. Mostramos aqui, deixa eu só ver se os meninos fecham. Então aqui tem a cápsula, tem várias marcas no mercado e a nossa ideia não é aqui fazer uma propaganda de jeito nenhum, porque tem várias marcas e você tem que conversar, como você entendendo as orientações, com um profissional que cuida de você. Porém, eu acho que muita gente se interessou e é algo que melhora a nossa saúde. Então, as medidas seguras, se quiser tomar todos os dias, com aquela explicação que você deu, se vai treinar, tomar 4 cápsulas antes. Se ele for de levedura de cerveja. Qual é a outra forma que a gente pode encontrar? Aí você pode colocar como farelo, mas se for natural. Tá. Se for a parte de cápsula industrializada, aí é a recomendação do fabricante. Do fabricante. Ler, então, no rótulo quanto. Mas todos os dias, tudo bem? Todos os no dias mesmo não tem horário? problema. Pode ser antes do treino. Eu dou muita orientação para quem faz cursinho e quer melhorar a concentração. Que legal. Consumir de manhã. Até para crianças que têm dificuldade de prestar atenção na aula de manhã. E para quem quer estimular a produção do GH à noite antes de dormir.
Que maravilha. Sabe tudo, Paulinha Castilho, eu só tenho que agradecer, né? Obrigada, maravilhosa. Carol. Adoro ouvir suas explicações. Obrigada. E assim, vou contar. Eu que falei pra vir falar do picolinato. Falei, Ju, eu quero falar desse tema. Aí, só podia ser com Paulinha Castilho. Obrigada. É engraçado como a gente, 5 anos de Você Bonita, eu tenho aí as características dos convidados e quem eu acho que falaria de uma maneira bem bacana pro público Agora entender. eu que vou ficar sem graça. Picolinato de cromo, tá aí mais uma aula. Obrigada, Pense mais Carol. uma dessas maravilhas que a gente fala tão pouco e que são muito boas. Vamos sim. Quem quiser entrar em contato com a Paulinha, www.saborintegralnutrição.com.br sem os acentos, tá? Sabor Integral Nutrição sem os acentos.com.br. Insta. @NutriPaulaCastilho. É isso. E você não vai embora. Posso só dar o telefone do consultório? Pode. Quem quiser mais consulta, tanto de emagrecimento quanto esportiva. Sabe tudo? 41 13 2806. E ela casou agora, tá uma beleza. @NutriPaulaCastilho. Tá malhando, cuidando do maridão. Seguinte, não vai embora. Tá bom. Que daqui a pouquinho tem aula de MMA, eu quero você junto com a gente. Tá bom, Tá bom? Carol. Até daqui a pouco. Até. Obrigada. Você viu que maravilha? A gente dá a dica do lado de cá.